Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em Tua presença, agradecidos, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Suplicamos pelos nossos irmãos, os que estão conosco neste horário. Ó Deus, guarda o Teu povo, manifesta o Teu poder. Dá, meu Senhor, a graça necessária a cada servo Teu, meu Senhor, para fazer a Tua obra, evangelizar, testificar, vivenciar, meu Senhor, a graça do Evangelho. Pai Santo, Pai bondoso, Senhor da glória, abençoa os Teus servos na cidade, no interior. Guarda, Senhor, crianças, jovens e adultos na Tua igreja. Abençoa, meu Senhor, os idosos, toma em Tuas santas mãos, nossos ajudadores e intercessores, dá a Tua graça, a recompensa com a bênção dos céus, o trabalho, a participação, Senhor. Oh, Deus bendito, guarda a Tua igreja. Guarda, Senhor, os Teus filhos. Ajuda, Senhor, que cada um se levante, Pai, e possa glorificar o Teu nome. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Nosso trabalho, iniciado em 1988, tem o objetivo de trazer a mensagem da Palavra de Deus, anunciar a história, anunciar a profecia, anunciar a poesia, anunciar o Evangelho, anunciar as promessas e anunciar as recompensas. Hoje o nosso texto é Jeremias capítulo 50. Jeremias capítulo 50. Jeremias foi um profeta de muito sofrimento, passou por angústias terríveis. Todos os profetas de Deus em todas as épocas foram expostos a sofrimentos, a provações e a privações. Alguns sofreram mais. Jeremias foi o profeta contemporâneo do desastre, a destruição de Jerusalém, incluindo o templo majestoso de Salomão e toda a estrutura grande da nação. Antes dele, havia sido derrubado, destruído o Reino do Norte, que não tinha a grandeza da cidade de Jerusalém, mas mesmo assim, Samaria, a cidade de Semer, a cidade dos semeritanos, fora arruinada e repovoada com gente totalmente estranha. Nós vamos ler a palavra e vamos aprender junto. Nosso texto é este, Jeremias capítulo 50, versículos 33 a 46. Um pouquinho longo, mas necessário para a gente entender melhor. Jeremias 50, 33. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que os levaram cativo os retiveram, não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e aquietar ou inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus poderosos, e desfalecerão. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre uma mistura de gente que está no meio dela, e tornar-se-ão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros, e serão saqueados. E cairá, e secará sobre as suas águas,
secarão, porque a sua terra é uma terra de imagens esculpidas, e os seus deuses andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, com os animais selvagens das ilhas. Também habitarão nela as avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus subverteu Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, assim diz o Senhor: ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação e muitos reis se levantarão do extremo da terra e armar-se-ão de arco e lança. Eles serão cruéis e não têm piedade. A sua voz bramará como o mar, e sobre cavalos cavalgarão. Todos os pastos em ordem, todos postos em ordem, como um homem para a batalha contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a sua fama, desfaleceram as suas mãos, a angústia se apoderou dele, como de uma mulher parturiente. Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, porque no momento farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que poderá permanecer perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente, os pequenos do rebanho serão arrebatados. Certamente, ele assolará as suas moradas sobre eles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Louvado seja o Senhor. A leitura é um pouquinho difícil, extensa, mas necessário para nós, para entendermos o fim do orgulho da Babilônia. O rei, certo dia, passeando nos contornos do palácio, na parte de cima, lembram dos jardins suspensos? Era a grandeza do rei da Babilônia. E ele, esta coisa grandiosa, fui eu que fiz. Na verdade, ele tinha embelezado a Babilônia. O desastre estava à porta. Querido Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, fala conosco, nos ajuda, fala com os nossos ouvintes, os nossos irmãos e todos os que terão contato com as nossas publicações. Amado Pai, guarda o Teu povo, faz maravilhas no seio da igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus amados irmãos, eu tenho a capacidade de me transportar para o lugar do curioso. Eu estou lendo, eu estou trazendo a palavra e eu tenho uma espécie de capacidade de me colocar de lá para fazer como o curioso faz. Nesta leitura, alguma curiosidade.
O primeiro versículo da leitura, Jeremias 50:33, diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá. Ele, o nosso Deus, nunca separa a sua família. Ele junta. Momentaneamente existem desastres, desgastes e alguém se separa, mas termina juntos. Se é a família de Deus, termina juntos. E a promessa de Deus era de dar uma nação, de criar uma nação. E criou. A divisão do reino foi momentânea. É tanto que aqui, nesta primeira promessa, entra primeiro os filhos do reino do norte. Portanto, os que se desviaram primeiro. Assim diz o Senhor, os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente. E todos os que os levaram cativo, os retiveram, não quiseram soltar. Ou seja, eles foram levados no tempo de guerra e perpetuaram a prisão, como se eles fossem escravos, escravizaram. Na guerra é normal, por infelicidade, as guerras, todas as leis de guerra permitem que haja prisioneiros de guerra e existem tratados para que se respeite o direito do prisioneiro de guerra. E cessando a guerra, vem a libertação dos prisioneiros, geralmente em cerimônias pesadas, cheias de rancor, de problemas, mas trocando os que foram capturados de ambos os lados. A Babilônia e os outros reinos escravizadores não liberaram os filhos de Deus, os filhos de Israel. O versículo 34 qualifica o Senhor e diz: Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, certamente pleiteará a causa deles. Ou seja, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, que permitiu a guerra, permitiu o cativeiro, permitiu o sofrimento, permitiu a humilhação, agora é advogado de defesa. O Senhor pleiteará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. Ou seja, a terra que tinha sido vencida passa a ter primazia e a terra supostamente vencedora passa a ser desolada. São as coisas que eu me coloco à distância. Por que Deus não poupou esses teus servos? Porque tem um tempo para Deus, tem um tempo para cada coisa, tem um tempo para cada propósito. E o tempo do propósito de Deus era eliminar o orgulho de Israel. Depois recomeçam. No tempo de Jesus, menos de 500 anos depois da destruição da Babilônia, da destruição que Babilônia fez, já está todo judeu jurando pelo templo. O templo lá deixou de existir e agora já tem juramento pelo templo. É tanto que o Senhor diz: não jureis pelo templo, não jure pela vossa cabeça, não jure, fala a verdade. Pois é, o seu Redentor é forte. Aí vem as recompensas. No versículo 35 diz: a espada virá sobre os caldeus. A espada vai vir contra os moradores de Babilônia, contra os seus príncipes e os seus sábios. A espada vai vir. A espada virá sobre os mentirosos. Não existe nada mais mentiroso do que o clero. O clero da Babilônia foi a coisa mais organizada que existiu na terra.
O clero do Egito era muito forte, mas o da Babilônia era superior. O clero católico, o clero romano é muito forte, mas o da Babilônia era superior. Sabe por quê? Porque o clero romano é um clero que tem uma figura central e um reino pequeno. O clero da Babilônia existia o sumo pontífice, que esse título não tem nada a ver com a Igreja de Jesus nem com Bíblia. Esse título é totalmente pagão. O clero da Babilônia tinha o sumo pontífice, que estava abaixo do rei. E o rei e o reino era quem defendia a normalização e normatização do clero babilônico. E aqui diz, a espada vai alcançar esses mentirosos. A espada vai dominar esses insensatos. A espada vai vir contra os poderosos e ficarão desfalecidos. No versículo 37 diz, a espada virá contra os cavalos. O cavalo foi uma arma de guerra por milênios. E a espada ia dizimar os cavalos. A espada virá sobre os cavalos e sobre os seus carros e sobre a mistura de gente. A Babilônia tinha dominado muitas nações e tinha formado um exército grandioso com muitas etnias diferentes. E agora o Senhor está dizendo que isso tudo ia terminar debaixo do juízo. A espada vai vir, a espada virá sobre eles. E os seus deuses, as imagens de esculturas, as imagens esculpidas, perderão totalmente a razão de ser. Por isso, habitarão nela, na cidade de Babilônia, na grandeza do passado, as feras do deserto, os animais selvagens das ilhas, avestruzes. Nunca mais esta cidade será habitada, jamais será repovoada de geração em geração. Era o juízo de Deus, a maldição divina, completa e absoluta. Quando Deus subverteu Sodoma, como Deus subverteu Gomorra e as cidades vizinhas, assim diz o Senhor, ninguém habitará em Babilônia, não haverá nela filho do homem, não haverá habitante. Eis que um povo vem do norte, aí Deus dá a direção. Um povo vem do norte, uma referência velada de Jeremias, através do Espírito de Deus, aos medos, aos persas, que estão ao norte. Eu digo estão porque está lá, o Irã ainda é aquela terra habitada. E está ao norte da Babilônia. Eis que um povo vem do norte, uma grande multidão de nações, muitos reis se levantarão dos extremos da terra e armarão os seus arcos e lanças, ou armar-se-ão com seus arcos e lanças. Eles são cruéis e não têm piedade, e a sua voz bramará como o mar. Sobre cavalos cavalgarão, todos postos em ordem, como um homem para a batalha contra a filha de Babilônia.
Juízo anunciado. Juízo anunciado. E o rei de Babilônia ouviu a sua fama e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, como a angústia de uma mulher parturiente. Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada forte. Porque no momento farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Ninguém. Ele tinha escolhido pessoas. Ele tinha nomeado reis fantoches no Egito, na Líbia, em Israel, na Síria. Ele nomeou dezenas de reis. E Deus está dizendo: ninguém será nomeado para a Babilônia, porque não existirá mais, não será habitada jamais, de geração em geração. Agora, meus amados, é a palavra do Senhor. Isto aconteceu perfeitamente. Deus levantou aquela gente do norte. Os medos e persas tomaram a Babilônia em 539 a.C. Tinha completado os 70 anos do cativeiro. Tinha completado os 70 anos do cativeiro de Israel. Deus levantou aquelas nações do norte, julgou e condenou a Babilônia e resgatou o seu povo. Agora o versículo 45 diz: portanto, ouvi o conselho do Senhor, que decretou contra a Babilônia, e os seus desígnios, que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os pequenos do rebanho serão arrastados. Certamente ele assolará as suas moradas sobre eles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra. A gente vê isto com outras palavras no Apocalipse, numa referência à Babilônia espiritual. É só ler. Meus amados irmãos, é uma bênção a gente ter a condição de fazer o trabalho de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Alguns estão andando para trás, alguns estão totalmente desencorajados, algumas igrejas perderam a capacidade de fazer a obra de Deus. A grandiosa Assembleia de Deus hoje está sendo conduzida para se tornar uma seita na grande maioria dos estados. A riqueza, a politicagem e a maldade tomando conta. Mas o nosso Deus não mudou, sua palavra não mudou, a realidade espiritual não mudou, Babilônia é a mesma. A diferença é que hoje não é a Babilônia nacional, é uma Babilônia espiritual. E nós precisamos todos os dias pregar e ensinar a respeito das realidades espirituais, porque o nosso Deus não mudou. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Continue fazendo alguma coisa. Eu nunca fiz nada, pois comece. É possível. Eu sou exemplo disto. Nunca tive muita coisa, mas sempre tive muita vontade.
Estou com 73, vou completar em dezembro. Estou com a alegria de servir, coragem para enfrentar, e Deus tem me abençoado através de uma igreja fiel que reconhece que a palavra precisa ser proclamada. Estou aqui tocando o clarim. Este é o programa Toca o Clarim. Esta é a edição 1206 do programa Toca o Clarim. Estamos no ano 33 da programação e no ano 23 do programa Toca o Clarim. Então vamos orar. A nossa oração hoje é para que o Senhor Deus encoraje homens e mulheres para anunciar o Evangelho, fazendo coisa interessante, contando história bonita, fazendo politicais e copiando coisas que eles acham interessante. Está lotado, está cheio de gente, mas pregando a palavra do Senhor, precisamos fazer isso. Tem bem poucos. Vamos orar. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e graça. Te louvamos, meu Senhor, pelos nossos irmãos, ajudadores, intercessores. Te louvamos, ó Senhor, pela tua igreja na cidade e no campo. Agora queremos suplicar-te, Senhor, levanta homens poderosos nas Escrituras, levanta mulheres para anunciar a palavra, levanta jovens, encoraja jovens nesses dias terríveis, difíceis, encoraja jovens para a obra missionária, encoraja, Senhor, para pregar a tua palavra, levar a salvação aos que estão perecendo. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, os nossos ouvintes, os nossos irmãos, abençoa poderosamente. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.